E agora a gente conversa com o jurista e também professor Ives Gandra. Professor Ives, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Muitos assuntos jurídicos e também políticos para a gente tratar agora nessa entrevista. Vou começar com esse nome que está aí sob os holofotes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O senhor recentemente deu uma declaração que provocou aí certa polêmica em relação às reportagens da Folha de São Paulo, né, que trouxeram aí à tona detalhes de uma possível ação ou comportamento de Alexandre de Moraes fora do rito, utilizando o TSE para investigar bolsonaristas que teriam aí cometido algum tipo de deslize. O senhor chegou a afirmar que não viu nenhum problema, e aí eu reforço, né? Depois das novas informações que foram divulgadas, o senhor mantém o pensamento de não enxergar nenhum tipo de problema na atuação de Alexandre de Moraes em relação ao inquérito das fake news, por exemplo? Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Povo News. Da mesma forma, veja o seguinte, evidentemente a minha entrevista foi dada para a Mônica Bergamo, praticamente depois do primeiro dia de entrevista, não é? Então ainda não tinha a sequência, muitos dos fatos que foram sendo revelados, por exemplo, aquela de se falar que teriam que prender o Alan Santos lá nos Estados Unidos, colocar no avião, na marra, para poder trazer para o Brasil, quer dizer, desrespeitando, portanto, a legislação e as decisões dos tribunais americanos. Então, é evidente que houve uma evolução, evidentemente negativa, para a imagem do gabinete do ministro. Mas então eu queria deixar, em primeiro lugar, claro um ponto. Eu tenho uma grande admiração pelo ministro Alexandre de Moraes. Temos livros escritos juntos. Eu o levei para a Academia Paulista de Letras Jurídicas. Nós participamos de bancas de doutoramento juntos. Demos palestras juntos. Então, enfim, e cito normalmente pelos livros escritos antes de ser ministro. Mas eu tenho uma visão do Poder Judiciário diferente do que nós estamos vendo, pelo que está sendo revelado através das conversas dos seus assessores. Eu participei de 3 bancas examinadoras para a magistratura, 2 para a magistratura federal e 1 para a magistratura estadual. Examinei mais de 6.000 candidatos para ter aprovado, somando os 3 concursos, menos de 100 magistrados. Tal é a rigidez. E nas entrevistas daqueles que iam para o oral, eu sempre colocava nas perguntas que ia fazendo a importância da imparcialidade que deve haver de um ministro, de um magistrado, de um juiz. Ele não tem que tentar comprovar o que ele pensa por antecipação. Ele tem que examinar o que está lá e formar sua convicção, não através da sua previsão anterior de como ele via os fatos, mas sim através daquilo que está nos fatos. Eu sempre disse que o magistrado teria que ter esse perfil e a imparcialidade como elemento mais importante. Não estou dizendo que ele seja imparcial, mas evidentemente as conversas que foram sendo gradativamente reveladas pela fraude demonstraram que as conversas eram um pouco republicanas. Eles queriam provar por antecipação, forçando, como diz, a criatividade, é a palavra que utilizaram, para a formulação das provas. De tal maneira que, a meu ver, ficou bastante comprometida, digamos, as decisões que vieram a ocorrer em decorrência, a meu ver, dessa conformação de um gabinete preocupado em comprovar o que acreditavam que deveria ser a verdade, não examinar a verdade como se apresentavam nos fatos. Por exemplo, se a justiça americana diz que o Alan Santos, enfim, tinha sido usada a expressão de liberdade de expressão, não estou de acordo com como ele falou, a forma que falou,
Essa foi liberdade de expressão que está na nossa Constituição. Os americanos não quiseram, porque lá há liberdade de expressão. E é evidente que eles queriam desobedecer às ordens do própria justiça americana, trazendo na marra para aplicar aquilo que, a meu ver, não está na Constituição, que é a Constituição da liberdade de expressão. Eu achei que as conversas foram um pouco republicanas. E quando eu falei na Folha, eu falei em relação às conversas que eles estavam fora do rito. Eu tenho a impressão que esse fora do rito não houve. Ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, era presidente, ministro do Supremo Tribunal Federal. E os servidores eram servidores dele, eram assessores dele. Isso de tocar informações, mesmo que não fosse um rito, informações que se pode obter. O que me preocupou na sequência das publicações não foi a conversa, isso disso eu achava regular, não estava fora do rito, provavelmente, porque ele estava na liderança dos dois gabinetes. Foi a maneira como isso foi sendo revelado, eles estavam procurando comprovar a opinião deles e não procurar a verdade dos fatos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O, é, eu estou convencido, o ministro Nelson Jobim, da mesma forma, o presidente Michel Temer, em palestra, o ministro Nelson Jobim, eu ouvi na revista UESC, o Michel Temer, né, ele é confrade nosso na Academia Paulista de Letras Jurídicas, uma palestra em que eu estava lá e, como chanceler da academia, eu também expus a minha opinião de concordância com ele. Aquilo foi uma baderna, igual aquela que houve quando pessoas do PT e do MST invadiram a Câmara dos Deputados no governo Michel Temer, declarou estado de emergência, retirou e perdoou todo mundo, e ele disse, naquele momento eu me lembrei do Juscelino, que anistiou todo mundo, Jacareacanga, Aragarças, não tomei nenhuma medida. Destruíram também dependências do Congresso Nacional. Para mim também foi uma moderna igual aquela, porque gente desarmada não poderia dar golpe de Estado em nenhum país do mundo. Não há um golpe de Estado na história do mundo em que pessoas sem nenhuma formação militar, sem nada, sem nenhuma arma, pudessem dar um golpe de Estado. E prisões de 17 anos eu achei exagerado, mas se percebia que eles tinham uma opinião e queriam mais conformar a sua opinião. E eu não estou dizendo que estavam de má fé, eu estou dizendo que eles queriam confirmar. E na minha visão de examinador para a magistratura, de advogado há 67 anos, de professor universitário há 60 anos, tive o privilégio, inclusive, na Universidade Federal do Ceará, de presidir a banca para professor titular de um dos maiores juristas do Ceará, que foi Hugo de Brito Machado. Então, eu sei perfeitamente que a função do magistrado é ter uma imparcialidade absoluta. E aí é que está a minha grande divergência, não do jurista, que eu admiro, do magistrado, porque, para mim, teria que se procurar os fatos como eles são, não procurar conformar a sua opinião, afirmar a sua opinião a partir do julgamento, fazer com que os fatos fossem aquilo em que acredito, ao ponto de dizer um dos assessores tem que ter criatividade na conformação dos fundamentos. Perfeito. Professor Ives, diante aí dessa possível imparcialidade, muitos nomes da oposição estão tentando aí fortalecer um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, mais de 150 assinaturas colhidas no Congresso Nacional, mais de 1 milhão de assinaturas também em uma petição online. A partir desses elementos que o senhor já teve acesso, há como fundamentar esse pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes? Ele seria válido ou ainda faltaria um arcabouço mais concreto para pedir aí a saída de Alexandre de Moraes do STF? Veja o seguinte, quando o presidente Collor sofreu impeachment, eu dei 2 pareceres na época e publiquei um livro. Eu e Paulo Brossard publicamos um livro. Eu, inclusive, consegui visibilizar a publicação da 2ª edição do livro do Paulo Brossard
com maior rapidez para sair durante o impeachment. O meu não, o meu saiu durante o impeachment, eram 4 estudos que foram lá colocados. E depois também fui o primeiro a dar um impeachment, um parecer sobre o impeachment da presidente Dilma. As 2 vezes prevendo e aconteceu o que aconteceu. E o que eu dizia no parecer e nos livros e dos pareceres dados? Há necessidade de um fundamento jurídico. E fundamento jurídico, eu estou convencido que eles estão apresentando. Sempre no direito pode haver 2 opiniões sobre uma mesma matéria, entende? Então, esse problema da imparcialidade, essa revelação de conversas pouco republicanas dos seus assessores, tudo isso. Mas não é o fundamento jurídico que decide o impeachment. Eu dizia em todos eles, o impeachment tem necessidade de um embasamento jurídico que é o menos relevante para decidir. O mais relevante é o fator político, é do como a nação está vendo aquele que está exercendo o poder num determinado momento. O Senado tem o direito de pedir o impeachment do presidente e pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse pedido que vão fazer, o embasamento jurídico lá está. Pode ser mais frágil, mais forte. O embasamento jurídico só para dizer que há um embasamento jurídico. A fortaleza dele é menor do que a fortaleza da força política daqueles que pretendem um determinado resultado. Às vezes pode-se haver, num pedido de impeachment, um embasamento muito frágil e a pessoa não ter condições e outro embasamento muito forte e não conseguir o impeachment por força daquilo que é o mais importante na visão daqueles que vão decidir, e que é um poder político, se esse poder político entende que, independente do embasamento jurídico, a pessoa que está sendo examinada para ser impedida de continuar, ela tem ou não condições perante a nação de continuar. Então, o que eu entendo é que essa questão vai ser decidida, evidentemente, em função da própria repercussão, porque os fatos vão continuar acontecendo. Foram, parece que mais de 1.000 mensagens que eles conseguiram receber, e entendo que talvez o ministro Alexandre de Moraes ele não deveria ter ele mesmo pedido a investigação e ficar na direção. O jornal Estado de São Paulo aqui tem publicado que internamente, sem revelar nome, há ministros que entendiam que deveria ser distribuído para um outro ministro, na medida em que ele é que está sendo objeto da acusação. Mas o fato de ele estar procurando investigar e hoje atrás de dos seus assessores, que tem revelado algo que mostra ser pouco republicana, as conversas entre os seus assessores, vai depender muito. A solidariedade do Supremo era compreensível, porque, evidentemente, um ministro que sofre um pedido de impeachment fragiliza a instituição. A instituição teria que dar cobertura ao ministro Alexandre, até porque, eu reitero, como jurista, ele é um grande jurista. Os livros que nós escrevemos juntos, os artigos dele são excepcionais. É o ministro que está em choque. Então, a impressão que eu tenho é que tudo vai depender de como, até o momento em que isso for apresentado, isso tenha força. E que o presidente Rodrigo Pacheco resolva ou não colocar o pedido. Me perguntaram se eu iria assinar, eu disse, eu não assino. Não assino porque eu considero um grande jurista, eu divirjo dele uma série de decisões, mas como no direito não é uma ciência exata, a interpretação do direito positivo abre diversos caminhos, eu não faria. Mas reconheço que, em nível de decisões, eu só examinei, nunca quis ser magistrado, mesmo quando convidado, na época que eram os desembargadores
e convidavam aqueles que eles queriam pelo quinto constitucional. Na década de 80 eu não aceitei. A minha vocação é de advocacia, de professor. Eu não teria receio de um dia decidir mal. Se decidisse mal, pondo alguém, por exemplo, numa prisão mais tempo do que deveria, ia ficar com um drama de consciência a vida inteira. É mais fácil defender do que acusar ou ter que decidir. Talvez eu tenha encontrado o caminho mais fácil da advocacia, mas é o que me enche melhor. Eu acho que defender é muito mais bonito numa democracia, onde há o direito de defesa, do que acusar, do que julgar. Não quis assinar. Mas eu entendo que tudo vai depender muito menos do embasamento jurídico e muito mais da força política. E aqueles que querem terão para aqueles que não querem o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Isso aí, vamos aguardar, por exemplo, as manifestações, né, marcadas para o próximo dia 7 de setembro, para a gente perceber qual é o engajamento da sociedade nesse processo. Como muito bem o professor Ives colocou aqui, é principalmente político. Professor, aproveitando aqui sua presença com a gente, continua a falar sobre o mundo jurídico, mas ao mesmo tempo político. O senhor deve estar acompanhando muito bem o processo eleitoral em São Paulo, onde o candidato Pablo Marçal vem ganhando um grande protagonismo e no último fim de semana a Justiça decidiu suspender as redes sociais de Pablo Marçal, alegando abuso de poder econômico. O senhor enxerga esse tipo de decisão como correta ou avalia que há aí algum tipo de censura, como está alegando o próprio Pablo Marçal nesse caso? Diz o seguinte, em primeiro lugar, eu não gosto do estilo do candidato Pablo Marçal. E entendo, enfim, que não faz o meu estilo e, evidentemente, nem teria meu voto. Agora, o direito de ser candidato ele tem. Por outro lado, segundo ponto, eu nunca fui muito favorável à justiça eleitoral. Muitos países do mundo não têm justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral é a escolha que o povo vai fazer daqueles que quer que seja o representante. O que vale dizer, o povo tem o direito de decidir, pelo artigo 1º da Constituição, quem é soberano no país não é o poder, não é quem detém o poder, é o povo, que exerce a sua soberania através de representantes que são seus representantes. E só há dois poderes representativos do povo, o legislativo e o executivo. O judiciário é representativo da lei que não faz. A lei tem que ser feita pelos outros poderes, pelo legislativo e, excepcionalmente, no federal, medidas provisórias, leis degradadas, com a autorização do legislativo pelo executivo. Então, dentro dessa linha, como segundo ponto, eu não sou daqueles que entendem que nós precisaríamos de uma justiça eleitoral. Bastaria a justiça comum. Mas temos a justiça eleitoral, criada por lei constitucionalíssima. Agora, a justiça eleitoral deveria apenas acompanhar o processo, não impedir o processo, não interferir no processo. Quando nós falamos em poder econômico, qual é o poder econômico que está se atribuindo ao candidato? É a utilização das redes sociais em profusão. E realmente, ele tem. Mas se nós analisarmos, em qualquer processo eleitoral, quem está pedindo a eleição, se for um cargo executivo, ele tem um poder econômico, um poder estatal do seu lado. Por exemplo, um presidente que pede reeleição. Nos Estados Unidos, eles têm uma frase interessante. Um presidente é eleito por 8 anos e no 4º ano tenta confirmar os seus outros 4 anos. Você coloca, quando ele perde excepcionalmente, porque na prática ele tem a máquina trabalhando para ele. Por exemplo, o presidente Lula. O presidente Lula veio apoiar o presidente Boulos e trouxe uma ministra. Usou avião oficial que é pago pelos contribuintes. Enfim, também utilizou forças que é do próprio poder. Dizer que as redes sociais elas representam um abuso do poder econômico, as redes sociais representam, para aqueles que não têm voz através da imprensa tradicional,
um dos caminhos da liberdade de expressão colocada pelo Constituinte. Então, apesar de não gostar do estilo do candidato Pablo Marçal, apesar de entender, enfim, que nós somos mais um administrador do que um influenciador de opinião, eu entendo que não deveria ter havido a interferência da justiça. É o eleitor que vai decidir, ele é que vai ser aceito ou não aceito. E se o eleitor quer e a justiça não quer, e alegando algo que a quem detém o poder pode, evidentemente, ter muito mais força do que quem não detém poder, entende? Eu creio que é uma interferência que eu, como professor de direito, nunca aceitei, não por causa dessa eleição. Eu nunca aceitei antes, inclusive, se vem escritos meus naquilo que interpretei na Constituição, nos meus comentários em 15 volumes com Celso Bastos, entendendo que, efetivamente, nós temos respeito a essa justiça eleitoral, mas ela deveria interferir o mínimo possível no processo da vontade do eleitor. E é isso que interessa numa eleição. Professor Ives, não poderia deixar de concluir essa entrevista sem falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor que ao longo dos anos acabou virando aí uma referência jurídica para os bolsonaristas, né? Inclusive alguns depoimentos chegaram a citar o seu nome, porque a sua interpretação do artigo 142 teria dado um verniz aí legalista, né? A chamada minuta golpista. Mas enfim, a minha pergunta é, como é que o senhor se sente, né, sendo aí colocado como referência para o bolsonarismo nesses assuntos jurídicos? O senhor se sente confortável ou é algo que provoca aí algum tipo de, enfim, incômodo no senhor? É o seguinte, em primeiro lugar, eu votei no Bolsonaro porque era contra o Lula. De tal forma que foi uma opção. Não que eu fosse contrário ao Lula naquilo que ele fez nos 2 primeiros mandatos, contrário ao que se descobriu de corrupção durante os governos de Petrolão, Mensalão, foram realidades, senão não se pagaria as indenizações que se pagaram. Então, votei nele. Segundo lugar, eu sou conservador, sou favorável a uma valorização da família, sou contra o aborto, entendo que os países mais desenvolvidos do mundo, a liberdade na economia, não acredito muito nas empresas estatais, que as empresas estatais viram cabide de empregos para quem deter. Sou parlamentarista e, portanto, não poderia ser favorável a sistemas das 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas. Só os Estados Unidos é presidencialista. Então, o que ocorre? A minha posição é uma posição conservadora, tenho 89 anos, exerço advocacia há 60. Acho que nós tivemos aí uma pequena falha na conexão com o professor Ives Gandra. Já conseguimos restabelecer. Professor, pode continuar seu raciocínio. Perfeito. Então, dentro dessa linha, o que ocorre? Votei no Bolsonaro, é evidente que eu disse o tempo inteiro que, apesar de ter feito um bom governo, que na área econômica teve um ministro, que era Paulo Guedes, e Roberto Campos, o avô, era meio amigo particular. Meu primeiro livro foi sobre economia, foi prefaciado por ele em 1971. Dizia que era um dos mais talentosos economistas que ele conhecia, Paulo Guedes. Então, acho que fez um bom governo e faltou o tempo inteiro liturgia do cargo. Dizia isto ao presidente Bolsonaro, faltou a liturgia do cargo, que, por exemplo, Michel Temer tinha e representava, sabia falar em público, mostrava a dignidade da presidência daquele que era o primeiro mandato. Mas fez um bom governo. Segundo lugar, o artigo 142, eu interpretei em 1997. Os comentários à Constituição do Brasil, que eu e o Celso Bastos fizemos em 10 mil páginas. Quando chegou no 142, lá estava escrito: defender a pátria, garantir as instituições e garantir a lei e a ordem por
solicitação de qualquer poder. O que é que eu interpretei? Porque esse artigo fui eu que interpretei. Nós dividimos os 15 volumes, 7,5 para cada um. O quinto, que era da defesa do Estado e da segurança do Estado, fui eu que interpretei. Defender a pátria, todo aluno de primeiro ano primário sabe. Defender as instituições, garantir, como, por exemplo, Michel Temer, quando o PT e o MST invadiram e depredaram o Congresso Nacional. Ele criou o estado de emergência, mandou as forças para lá, retiraram ele. E garantir a lei e a ordem, por solicitação de qualquer poder. Eu dizia que se um poder viesse a pedir, porque estivesse num choque irreversível com outro poder sem solução, poderia pedir as forças, que só diria naquele ponto, pontualmente, foi isso que eu escrevi em 1997, poderia fazer a interferência. Para garantir, não para romper. Está escrito na Constituição, e eu dizia, a grande diferença entre o 1964 e o movimento e o que estava na Constituição é que lá foi para romper, aqui era para garantir a lei e a ordem. Escrevi aquilo. Umas vezes dei palestras, conversando, nunca ninguém levantou o problema. De repente, em agosto do ano passado, de 2022, disseram que nós corremos um risco de termos um golpe de Estado. Como eu era, até 2022, professor da Escola do Comando Estado-Maior do Exército, 33 anos, ensinando direito constitucional para aqueles coronéis que iriam para generais no fim do curso, na Escola do Comando Estado-Maior do Exército, na ICM. Eu ensinava e, quando chegava na parte referente às Forças Armadas, do artigo 142, dava essa interpretação, dizendo sempre para garantir e não para romper. E mais do que dizendo, é hipótese impossível, porque dependeria de solicitação de um dos poderes. O presidente não poderia nunca ser o moderador. E moderador, não um moderador como na Constituição de 24, que a sua palavra fosse a última, para acalmar a fim de que a ordem não fosse rompida, porque ele era o chefe das Forças Armadas, então só podiam ser outros dois poderes, o legislativo e o judiciário. Eu dizia, é praticamente impossível que tanto o poder judiciário e o legislativo venham pedir às Forças Armadas para solucionar aquele problema concreto de uma divergência. Foi isso que eu escrevia, que citava, e que hoje está superado pelo Supremo Tribunal, diz que não existe, que eles é que têm direito à última página, mesmo quando a Constituição diz que cabe, por exemplo, ao Legislativo zelar por sua competência legislativa. Quem tem que zelar pela competência legislativa do Legislativo é o Supremo Tribunal Federal. Interpretaram diferentemente do que eu interpreto a Constituição, então hoje está solucionado. Mas com base na minha experiência como professor da escola por 33 anos, e me deram, com muito prazer, a mim alegrou muito o título de professor emérito, quando fiz 30 anos de ensinar a generais do Brasil, a futuros generais do Brasil, recebi o quadro da ICM pintado a óleo, o meu nome, e embaixo a seguinte legenda, o agradecimento por 30 anos, e essa legenda simples, o saber a serviço da pátria, o que representa, enfim, eles estavam aceitando o que eu dava em aulas constitucionais. Então eu dizia desde agosto de 2022 que não havia o menor risco, a expressão que eu usava, zero multiplicado por zero dividido por zero, somado a zero, de um golpe de Estado no Brasil, porque só podia ser dado por Forças Armadas. E as Forças Armadas nunca dariam, porque eu sabia perfeitamente o que eu tinha, e na parte última aula de todo o intensivão que eu dava num dia inteiro, eles é que faziam as perguntas, eu via pelas perguntas como é que eles estavam reagindo. Qual era a mentalidade deles? Tinha certeza absoluta. Então, a minha interpretação do 142 era de 1997,
A minha certeza que as Forças Armadas nunca entrariam era absoluta e via dizendo até no Congresso Nacional, em audiência pública, ainda durante o processo, em artigos que eu escrevi depois do presidente Lula ter sido eleito, antes da posse, dizia que não havia o menor risco. E tanto é verdade que as multidões que iam frente aos quartéis, eles respeitavam a manifestação da população, mas não tomavam medida nenhuma porque nunca iriam fazer isso. E mesmo quando o general Paiva assumiu o comandante, que é um grande general, comandante do Exército, ele disse o seguinte: a maior parte dos generais não votaram no presidente Lula, mas respeitariam o presidente Lula até seu último mandato. Uma demonstração de qual era a visão do Exército. Eu dizia, sem Exército, sem Forças Armadas, não há golpe de Estado. Então, em relação ao presidente Bolsonaro, nós defendemos as mesmas ideias em relação, por exemplo, à economia, como Paulo Guedes, à família, aos valores contra aborto, etc. Faltou liturgia do cargo, eu disse durante o tempo inteiro. Eu sou conservador, meu estilo é diferente, eu nunca ataco pessoas, eu ataco ideias. O presidente Bolsonaro ataca pessoas. Aliás, também o presidente Lula ataca pessoas, que também não tem liturgia do cargo. Então, o que eu tenho a sensação é que a mim não me incomoda as críticas que me fazem. Eu estou tranquilo naquilo que eu sou, sei perfeitamente de que eu não ataco pessoas, ataco ideias, e quando eu digo sobre atributos que determinadas pessoas não têm, eu respeito a integridade da pessoa. Como disse sobre o presidente Lula, um homem que foi pragmático nos seus 2 primeiros mandatos, embora não tenha eliminado a corrupção, e o presidente Bolsonaro, que fez um bom governo, apesar da pandemia, etc., deixando um saldo de 50 e poucos bilhões de reais em caixa, quando o presidente Lula fez um déficit de 270 bilhões de reais no primeiro ano de governo, mas reconheço que, pessoalmente, faltou a liturgia do cargo ao presidente Bolsonaro, como falta ao presidente Lula, tinha liturgia do cargo o presidente Michel Temer. Então, dentro dessa linha, não me incomoda, ele pode, mas eu não sou nem bolsonarista, eu sou conservador. E há ideias comuns naquilo que defende o presidente Lula, o presidente Bolsonaro em relação à economia e em relação a valores familiares, etc., que são os mesmos valores que eu tenho. Nesse ponto, nós temos ideias comuns. Muito bem. Professor Ives Gandra, conversando aqui então com exclusividade com o Povo News primeira edição. Professor, queria agradecer muito o senhor ter participado aqui com a gente do nosso programa, compartilhando as suas ideias, compartilhando aí a sua visão de mundo, não só sobre questões jurídicas, mas também políticas. Um bom dia, muito obrigado e até a próxima. A alegria foi minha de estar aí com os amigos, lembrando sempre que a minha vinculação com o Ceará é muito grande, porque os meus 6 filhos são netos de cearense. Aí então, a forte ligação do professor Ives Gandra aqui com o estado do Ceará. Muito obrigado, professor. Conversamos agora com o professor e jurista Ives Gandra, né? Como ele bem disse, um perfil conservador e que é bastante admirado pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.